O Homem Perfeito, livro de Linda Howard, parte 3. Capítulo 7. Era como estar com a cabeça na guilhotina, pensou Jane sombriamente na manhã seguinte. A lâmina ainda não caíra, mas era óbvio que não tardaria. O momento só dependia de quanto tempo levaria para Dinah soltar que conseguira a lista com Marcy. E quando a identidade de Marcy fosse descoberta, elas poderiam muito bem pendurar no pescoço uma plaquinha que dizia "Sou culpada". A pobre da TJ estava morta de preocupação. E se Jane fosse casada com Galen Yotter, também estaria. Como uma coisa que começara como uma diversão inocente entre 4 amigas se transformara em algo que poderia acabar com um casamento. Ela não dormira bem naquela noite de novo. Tomara mais aspirinas para os músculos doloridos. Ficara de molho num banho quente de banheira e quando finalmente fora para a cama, se sentia bem mais confortável. Mas a preocupação com aquela porcaria de artigo a deixara acordada por muito mais tempo do que estava acostumada, e a despertara antes do amanhecer. Jane sentia um pavor imenso de receber o jornal naquela manhã, e no que se referia a ir ao trabalho, ela preferia lutar com outro bêbado, num colchão de cascalho. Ela tomou café e ficou observando o céu clarear. Era óbvio que Bobo já a perdoara por acordá-lo de novo, sentando ao seu lado e ronronando sempre que tinha as orelhas distraidamente acariciadas. O que aconteceu logo em seguida não foi culpa dela. Jane estava lavando a caneca na pia quando a luz da cozinha na casa vizinha se acendeu e Sam surgiu. Ela parou de respirar. Seus pulmões entraram em pane e ela parou de respirar. "Meu Senhor Jesus", disse Jane, rouca, e conseguiu puxar o ar. Ela estava vendo mais de Sam do que jamais imaginara que veria. Estava vendo tudo, na verdade. O vizinho havia parado diante da geladeira, nu em pelo. Jane mal teve tempo de admirar sua bunda antes de ele pegar uma caixa de suco de laranja, girando a tampa no topo e inclinando o recipiente sobre a boca enquanto se virava. Jane esqueceu completamente a bunda. Sam era mais impressionante de frente do que de costas. O que queria dizer muita coisa, porque seu traseiro era super fofo. O homem era bem dotado. "Meu Deus, Bobo!" arfou ela. "Veja só aquilo!" Na verdade, todas as partes de Sam eram ótimas. Ele era alto, afinado na cintura, musculoso. Jane forçou os olhos a subirem um pouco e notou que o vizinho tinha um belo peito cheio de pelos. Ela já sabia que o rosto dele era interessante, apesar de um pouco surrado. Olhos escuros e sensuais, dentes brancos e uma risada gostosa. E bem dotado. Ela pressionou uma mão contra o peito. Seu coração estava mais do que acelerado. O órgão parecia querer atravessar seu externo à base de pancadas. Outras partes do corpo também começavam a acompanhá-lo em sua animação. Em um momento de insanidade, ela considerou ir correndo até lá e se oferecer para servir de colchão para ele. Sem saber da agitação que acometia Jane, assim como da vista enlouquecedora da casa vizinha, Bobo continuava a lamber as patas. As prioridades do gato, obviamente, estavam erradas. Jane agarrou a bancada para não desabar no chão. Era uma sorte ela estar dando um tempo dos homens. Caso contrário, haveria a possibilidade real de ter atravessado os 2 quintais e batido à porta de Sam. Porém, apesar disso, ele ainda apreciava coisas belas. E seu vizinho era uma obra de arte. Um misto de estátua grega e astro de filme pornô. Ela odiava ter de fazer aquilo, mas precisava avisá-lo de que as cortinas tinham de ser fechadas. Uma boa vizinha faria isso, certo? Sem afastar o olhar da janela,
evitando perder qualquer momento do show, Jane pegou o telefone, mas então parou. Não apenas ela não sabia o telefone dele, como também nem sabia seu sobrenome. Que bela vizinha ela era! Fazia 2 semanas e meia que morava ali e ainda não se apresentara. Mas pensando bem, se ele fosse um policial decente, já teria descoberto seu nome. É claro que ele também não se dera ao trabalho de se apresentar. Se não fosse pela senhora Kulavik, Jane não saberia nem que o nome do vizinho era Sam. Mas isso não a desencorajou. Ela havia anotado o número dos Kulavik no bloquinho ao lado do telefone e conseguiu afastar o olhar do espetáculo da casa ao lado por tempo suficiente para lê-lo. Depois de discar o número, veio a preocupação tardia de que o casal podia estar dormindo ainda. A senhora Kulavik atendeu ao primeiro toque. Alô? Cumprimentou ela, tão animada que Jane teve certeza de que não os acordara. Olá, senhora Kulavik. Aqui é Jane Brigg, sua vizinha. Como vai? Afinal, as gentilezas sociais tinham de ser trocadas. E com a geração mais velha, isso podia demorar um pouco. O ideal seria, no máximo, uns 10 ou 15 minutos. Ela observou Sam acabar com a caixa de suco e jogar a embalagem vazia no lixo. Ah, Jane, é tão bom ter notícias suas, disse a senhora Kulavik, como se ela tivesse saído do país ou algo assim. Obviamente, a mulher era uma dessas pessoas que falam ao telefone com pontos de exclamação. Nós estamos muito bem, e você? Estou ótima, respondeu ela automaticamente, sem perder 1 minuto dos acontecimentos. Agora ele estava pegando leite. Eca! Sam com certeza não ia misturar leite com suco de laranja. Ele abriu a embalagem e cheirou. Seu bíceps se avolumou quando o braço levantou. Minha nossa! Sussurrou ela. Era evidente que o leite não passara na inspeção, já que Sam afastou a cabeça rapidamente e deixou a caixa de lado. Como é? Perguntou a senhora Kulavik. Ah, eu disse que estou ótima. Jane tirou o foco do caminho da perdição. Senhora Kulavik, qual é o sobrenome do Sam? Preciso ligar para ele e falar sobre uma coisinha. Nada como ser sutil. Donovan, querida. É Sam Donovan. Mas eu tenho um número aqui. É o mesmo que os avós dele usavam. O que é ótimo, porque assim eu não esqueço. É mais fácil envelhecer do que ficar mais inteligente, sabe? Ela riu da própria piada. Jane riu também, apesar de não saber do que, e pegou um lápis. A senhora Kulavik lentamente recitou o número, e ela anotou, o que não foi fácil, considerando que não estava olhando para o que escrevia. Os músculos de seu pescoço estavam travados para cima, e não havia opção além de ficar olhando para a cozinha da casa ao lado. Ela agradeceu à vizinha, se despediu e respirou fundo. Precisava fazer aquilo. Não importava o quanto doesse, quanto se privaria, precisava ligar para Sam. Jane respirou fundo de novo e discou o número. Ela o observou atravessar a cozinha e pegar um aparelho sem fio. A vista agora era do perfil dele. Ah, uau! 2 vezes uau! A saliva se acumulou em sua boca. Aquele homem maldito estava praticamente fazendo-a babar. Donovan falando, sua voz grave soou rouca, como se ele ainda não tivesse acordado de verdade. E aquela única palavra estava cheia de irritação. Sam? Sim? Não era a resposta mais acolhedora. Jane tentou engolir, mas teve dificuldade considerando que estava com a língua para fora da boca. Mas se controlou e suspirou de tristeza. Aqui é a Jane, sua vizinha. Odeio te dizer isso, mas talvez você queira fechar suas cortinas.
Sam se virou para a janela e os dois se encararam através dos seus quintais. Ele não se desviou para um canto, não se agachou para sair de vista, nem qualquer outra coisa que pudesse indicar vergonha. Em vez disso, sorriu. Droga, ela preferia que ele não tivesse feito isso. Você viu tudo, não é? Perguntou ele enquanto ia até a janela e alcançava as cortinas. Eu vi sim. Fazia pelo menos 5 minutos que ela não piscava. Obrigada. Ele fechou as cortinas e o corpo dela imediatamente entrou em luto. O prazer foi todo meu. Sam riu. Talvez você possa retribuir o favor um dia desses. Ele desligou o telefone antes que Jane pudesse responder, o que foi bom, porque todas as palavras sumiram da sua mente enquanto ela fechava as cortinas. Mentalmente, deu um tapa na testa. Duh! Tudo o que precisava ter feito em qualquer momento era fechar as cortinas. É como se eu fosse uma idiota, exclamou ela para Bobo. A ideia de tirar as roupas para ele a abalou e a excitou. Como assim? Ela de repente virara exibicionista? Jane nunca tivera essa vontade no passado, mas agora? Seus mamilos estavam rijos, pontudos como morangos, e quanto ao restante do seu corpo... Bem, ela nunca fora fã de sexo casual, mas esse súbito desejo por Sam, o babaca, logo ele, a desconcertava. Como o vizinho podia ir de babaca a tentador apenas tirando as roupas? Eu sou tão fútil assim? Perguntou ela a Bobo, considerando essa hipótese por um instante, e não assentindo com a cabeça. É claro que sou. Bobo miou, obviamente concordando. Puxa vida, como ela iria conseguir olhar para Sam de novo sem pensar nele pelado? Como falaria com ele sem corar ou sem deixar óbvio que seu corpo a deixara louca? Jane gostava muito mais da ideia de considerar o vizinho um adversário do que vê-lo com desejo. Preferia sentir-se atraída por homens que estavam a uma distância segura, como nas telas de cinema. Porém, se ele não ficar envergonhado, por que ela deveria se sentir assim? Os dois eram adultos, certo? Ela já tinha visto homens pelados, mas nunca tinha visto Sam pelado. Por que o homem não podia ter uma pança de cerveja e um pintinho enrugado, em vez de um tanquinho e uma ereção matinal impressionante? Jane começou a babar de novo. Que coisa mais ridícula, disse ela. Eu tenho 30 anos. Não sou uma adolescente que fica tendo crises de histeria por causa de... sei lá por quem for que elas gostem hoje em dia. Eu deveria ser capaz de controlar minhas glândulas salivares. Suas glândulas salivares discordavam disso. Sempre que a imagem de Sam surgia em sua mente, o que acontecia a cada 10 segundos, era preciso admirar a cena por 9 segundos antes de bani-la. Jane precisava engolir mais de uma vez. No dia anterior de manhã, ela estava indo para o trabalho mais cedo quando encontrara o vizinho saindo de casa. Se seguisse seu horário normal hoje, ele já teria ido embora, não é? Mas Sam tinha dito que estava numa força-tarefa e tinha horários irregulares, o que significava que poderia ir para o trabalho a qualquer momento. Seria impossível coordenar sua saída para não coincidir com a dele. Ela teria de fazer as coisas no horário de sempre e torcer para dar certo. Talvez no dia seguinte fosse mais fácil encará-lo com certa compostura, mas hoje não. Não com o seu corpo agitado e suas glândulas salivares fazendo hora extra. Ela simplesmente teria de esquecer o assunto e ir se arrumar. Jane parou na frente do armário e se descobriu diante de um dilema.
Qual é a roupa ideal para se encontrar com o vizinho que você acabou de ver pelado? Ainda bem que seu joelho estava ralado, pensou ela finalmente. Até que ele sarasse, suas únicas opções eram calças ou saias longas, o que a impedia de sair rebolando por aí em seu vestido preto de alcinha e acima do joelho, geralmente guardado para festas, quando queria parecer elegante e sofisticada. A peça era marcante e parecia dizer algo como: "Veja só como eu sou sexy", mas de forma alguma era apropriada para o trabalho. O joelho ralado a salvara de uma gafe terrível. Por fim, Jane decidiu que era melhor ser cautelosa e escolheu a calça social mais sóbria que tinha. Não fazia diferença o fato de que ela sempre gostara de como a calça realçava sua bunda, nem o fato de que sempre fazia receber alguns comentários elogiosos dos homens no trabalho. Não encontraria com Sam hoje. O desconforto do vizinho sobre o que acontecera devia ser muito maior do que o seu. Se alguém iria evitar alguém hoje, seria ele quem a evitaria. Mas um homem envergonhado teria aberto aquele sorriso safado. Ele sabia que era gostoso. Mais do que gostoso. Droga. Numa tentativa de se distrair da gostosura de Sam, Jane ligou a televisão para assistir às notícias enquanto se vestia e se maquiava. Ela estava aplicando corretivo no hematoma na maçã do rosto quando a âncora do jornal matutino anunciou numa voz animada: "Freud nunca soube dizer o que as mulheres querem, mas se ele tivesse conversado com as 4 mulheres desta cidade, teria encontrado a resposta à sua famosa pergunta. Descubra se o seu marido ou namorado é o homem perfeito quando voltarmos do comercial." Jane ficou tão chocada que não conseguiu nem pensar num palavrão para dizer. Com as pernas subitamente fracas, ela desabou sobre o vaso sanitário fechado. Dinah, aquela vaca, devia ter dedurado as 4 amigas imediatamente. Não. Se ela tivesse citado nomes, o telefone estaria tocando sem parar. Por enquanto, seu anonimato parecia seguro, mas isso devia mudar ao longo do dia. Ela foi correndo para o quarto e ligou para TJ, rezando em silêncio para que a amiga ainda não tivesse saído para o trabalho. A casa de TJ ficava um pouco mais afastada que a de Jane, então ela saía um pouco mais cedo. "Alô?" TJ parecia apressada e um pouco irritada. "Oi, é a Jane. Assistiu o jornal?" "Não. Por quê?" "O homem perfeito virou notícia." "Ai, meu Deus!" TJ suava como se fosse desmaiar, vomitar ou as duas coisas ao mesmo tempo. "Eles ainda não sabem os nossos nomes, eu acho, já que ninguém ligou. Mas alguém na Hammerstead vai acabar descobrindo hoje, o que significa que à tarde estaremos na boca do povo. Mas isso não vai aparecer na televisão, vai? Gallan sempre assiste ao jornal." "Eu não faço ideia." Jane esfregou a testa. "Acho que depende de o dia ter muitas notícias ou não. Mas se eu fosse você, desligaria todos os telefones e tiraria do fio o aparelho que tiver ligado na secretária eletrônica." "Vou fazer isso", disse TJ. Ela fez uma pausa e continuou desanimada. "Acho que vou descobrir se Gallan e eu temos algo duradouro, não é? Não imagino que ele vá ficar feliz com tudo isso, mas espero que seja compreensivo. Depois que conversamos sobre o nosso homem perfeito na semana passada, andei pensando no assunto e bem... E Gallan saía perdendo na comparação, pensou Jane. "Pensando melhor", continuou TJ, muito calma, "não vou desligar os telefones. Prefiro enfrentar o que tiver de acontecer." Depois de desligar o telefone, Jane correu para terminar de se arrumar.
A ligação rápida não tomara muito do seu tempo, e os comerciais do jornal estavam quase acabando. A voz animada da jornalista a fez-se contrair. 4 mulheres desta cidade foram a público com sua lista de requisitos para o homem ideal. 3 minutos depois, Jane fechou os olhos e se apoiou fraca na penteadeira. 3 minutos. 3 minutos eram uma eternidade para uma matéria ficar no ar. Logo naquele dia, não houvera nenhum tiroteio, acidentes bloqueando estradas ou guerras, crises de fome. Qualquer coisa que impedisse que uma reportagem tão insignificante fosse ao ar. A notícia não havia mencionado os requisitos mais explícitos, mas deixara claro aos telespectadores que eles poderiam ter acesso à lista como ela estava sendo chamada, e o artigo original, em sua totalidade, estaria no site da emissora. Mulheres e homens foram entrevistados e questionados sobre o que acham dos itens. Todos pareciam concordar com os 5 primeiros, mas depois disso as opiniões divergiam bastante. Em geral, com as mulheres ficando de um lado e os homens do outro. Talvez se ela tirasse uma semana de férias, começando imediatamente, aquilo tudo já teria acabado quando voltasse da Mongólia. Mas essa seria uma atitude covarde. Se TJ precisasse de apoio, Jane sabia que teria de ajudá-la. Marcy também podia sofrer o fim de um relacionamento, mas, na opinião dela, perder Brick não seria uma tragédia tão grande. E, além do mais, a amiga merecia algum castigo por haver aberto a boca para Dinah. Ficando mais tensa a cada passo que dava, Jane se obrigou a sair para o trabalho. Quando destrancou o carro, ouviu uma porta se abrir às suas costas e automaticamente olhou por cima do ombro. Por um instante, ela encarou Sam sem sentir nada, enquanto ele se virava para trancar a casa. Então, a memória ressurgiu em sua mente, e em pânico ela se atrapalhou com a maçaneta. Nada como um pouco de notoriedade para fazer uma mulher esquecer que queria evitar determinado homem, pensou ela irritada. Será que ele a vigiara? Está se sentindo melhor hoje? Perguntou Sam enquanto se aproximava. Eu estou bem. Ela meio que jogou a bolsa no banco do passageiro e se acomodou atrás do volante. Não a coloque aí, aconselhou ele. Quando você parar num sinal de trânsito, alguém pode se aproximar, quebrar a janela, pegar a bolsa e sair correndo antes mesmo que você perceba. Jane pegou os óculos escuros e os colocou, pateticamente grata pela proteção que eles ofereciam quando ela ousou olhar para o vizinho. Onde eu deveria colocá-la então? O porta-malas é o lugar mais seguro, mas não é muito prático. Sam deu de ombros. O movimento a fez notar como aqueles ombros eram largos e a fez lembrar de outras partes do corpo dele. Suas bochechas começaram a esquentar. Por que ele não podia ser um alcoólatra? Por que não continuava usando calça de moletom e uma camisa rasgada e manchada, em vez de calça clara e uma blusa de seda azul marinho? Uma gravata creme, azul e vinho estava ao redor do pescoço forte, com um nó solto, e ele carregava um paletó. A grande pistola preta estava acomodada em um coldre posicionado contra seu rim direito. O vizinho parecia durão e competente, e bem mais bonito do que a paz de espírito que ela gostaria que fosse. Me desculpe se eu te deixei com vergonha hoje cedo, disse Sam. Eu estava dormindo em pé e nem prestei atenção nas janelas. Ela se esforçou para dar de ombros, aparentemente despreocupada. Não fiquei com vergonha. Acidentes acontecem. Jane queria ir embora dali, mas ele estava tão perto que seria impossível fechar o carro. Sam agachou no espaço entre o veículo e a porta.
Tem certeza de que está bem? Você ainda não me insultou e já estamos conversando há... Ele olhou para o relógio. Há 30 segundos. Eu estou num dia tranquilo, respondeu ela sem emoção. Quero poupar minhas energias para caso algo importante aconteça. Sam sorriu. Essa é a minha garota. Eu me sinto melhor agora. Ele esticou a mão e tocou levemente a maçã do rosto dela. O hematoma sumiu. Não sumiu, não. Maquiagem é que é uma coisa maravilhosa. É mesmo. O dedo dele desceu para a curva do queixo dela, antes de dar uma batidinha e se afastar. Jane ficou imóvel, emboscada pela súbita percepção de que Sam estava dando em cima dela. Meu Deus do céu! E seu coração mais uma vez tentava atravessar o peito à base de marteladas. Caramba! Não me beije! Avisou Jane, porque de alguma forma Sam parecia mais próximo. Embora ela não o tivesse visto se mover, o olhar dele estava focado em seu rosto com aquela expressão intensa que os homens apresentam pouco antes de tomar a iniciativa. Eu não ia fazer isso, respondeu ele, abrindo um pequeno sorriso. Não trouxe meu chicote nem minha cadeira. Sam se levantou e deu um passo para trás, uma das mãos na porta do carro para fechá-la. Ele fez uma pausa, observando-a. Além do mais, não tenho tempo agora. Nós dois temos que ir trabalhar, e não gosto de fazer as coisas com pressa. Preciso de umas 2 horas, pelo menos. Jane sabia que devia ficar de boca fechada. Ela sabia que devia fechar a porta do carro e ir embora. Mas, em vez disso, disse inexpressiva. Umas 2 horas? Pois é. Ele abriu outro daqueles sorrisos lentos e perigosos. 3 horas seria melhor, porque imagino que, quando eu realmente te beijar, nós dois vamos acabar pelados. Capítulo 8. Ah! Murmurou Jane para si mesma, enquanto dirigia no piloto automático, o que no trânsito de Detroit era um pouco mais do que perigoso. Ah! Que tipo de resposta negativa era essa? Por que ela não disse algo como, nos seus sonhos, meu camarada? Ou, minha nossa, será que eu nem percebi que chegou o dia de São Nunca? Por que não dissera qualquer coisa diferente de ah? Francamente, ela podia fazer mais do que isso com o pé nas costas. Ele não falara com indiferença, como se tivesse pedindo uma informação, e a resposta não fosse muito interessante. Não, aquela droga de sílaba tinha saído com tanta fraqueza que a fizera soar mais do que frouxa. Agora, Sam iria achar que bastava aparecer na casa dela para os dois irem para a cama. A pior parte era que talvez ele estivesse certo. Não. Ela não tinha relacionamentos casuais e era péssima em sérios, o que basicamente resolvia a questão do romance. De jeito nenhum teria um caso com o vizinho da casa ao lado. Um homem a quem até a véspera, ou antevéspera, ela se referia como o babaca. Jane nem gostava dele. Bem, não muito. Ela com certeza admirava a forma como ele jogara aquele bêbado de cara no chão. Havia momentos em que a força bruta era a única resposta satisfatória, e ela se sentira extremamente satisfeita ao ver o bêbado jogado no chão e carregado com tanta facilidade como se fosse uma criança. Mas havia mais alguma coisa de que ela gostasse em Sam além do seu corpo? Isso era óbvio. E de sua capacidade de escorraçar os arruaceiros? Jane pensou um pouco. Também havia algo interessante, um homem que reformava os próprios armários, embora ela não conseguisse entender exatamente o que era.
Talvez fosse um toque de domesticidade. Ele certamente precisava de uma coisa para compensar aquela banca de machão. Tirando o fato de que Sam não botava banca alguma, ele era confiante. Não é preciso botar banca quando se carrega uma pistola do tamanho de um secador de cabelo no cinto. E no que dizia respeito a símbolos fálicos, essa parte estava bem representada. Não que ele precisasse de símbolos com o dito cujo bem ali, dentro da calça. Jane apertou o volante, tentando controlar a respiração. Ela ligou o ar-condicionado e ajustou o vento frio para soprar seu rosto. Seus mamilos pareciam rijos, e ela sabia que, se verificasse, os encontraria em alerta como soldadinhos. Certo, ela estava lidando com um sério caso de tesão. Isso era um fato, e era preciso encará-lo, o que significava que precisava agir como uma adulta sã e inteligente, começar a tomar anticoncepcionais o mais rápido possível. Sua menstruação já estava para vir, o que era bom. Podia comprar o remédio e começar a tomá-lo quase que imediatamente. Não que fosse contar isso a ele. A pílula era apenas uma precaução, para o caso de seus hormônios vencerem seu cérebro. Ela nunca tinha passado por uma besteira dessas, mas também nunca estivera prestes a surtar com a visão das partes baixas de um homem. Que diabos era o seu problema? Perguntou-se ela, irada. Já vira partes baixas antes. As de Sam realmente eram impressionantes. Quando era uma garota extremamente curiosa na faculdade, Jane vira alguns filmes pornôs, folheara algumas revistas de pornografia feminina, então já deparara com maiores. Além do mais, apesar de ter se divertido com a conversa sobre o homem perfeito e quão grande seu pênis deveria ser, o membro não era nem de longe tão importante quanto o homem a quem estava preso. O homem perfeito. A lembrança voltou como um tapa na cara. Droga! Como podia ter se esquecido daquilo? Da mesma forma que mais cedo esquecera sobre Sam e seu amiguinho, porque estava preocupada com aquele jornal idiota. Simples assim. Na qualidade de distrações, ambos os tópicos eram tão eficientes quanto, digamos, a sua casa pegando fogo. Hoje, o dia devia ser mais tranquilo, pensou ela. Dos 843 funcionários da Hammerstead, havia uma grande chance de várias pessoas que conheciam as 4 amigas terem assistido ao jornal e adivinhado sua identidade. Havia aqueles que perguntariam diante de Dinah, que daria com a língua nos dentes, e a informação se espalharia pelo escritório com a rapidez de um e-mail. Mas, contanto que a fofoca não saísse da empresa, TJ pelo menos teria uma chance de Gallan não descobrir. E ele não socializava muito com os colegas de trabalho da esposa, exceto por sua presença obrigatória na festa de Natal corporativa, quando sempre parecia muito entediado. Algo mais interessante certamente lhe aconteceria hoje em nível nacional e não local. Aqueles eram dias abafados de verão, em que o Congresso estava em recesso e todos os senadores e deputados estavam em casa ou farreando pelo mundo afora. Então, exceto em caso de catástrofes, não havia muitas notícias nacionais. Jane não queria que um avião caísse, nem nada assim. Mas talvez algo que não envolvesse a perda de vidas podia acontecer. Ela começou a rezar para o mercado ter uma queda estrondosa, contanto que se recuperasse até o fim do dia, é claro. Outra reviravolta antes de as ações voltarem a subir mais do que nunca também seria algo bom. Isso manteria os jornalistas ocupados por tempo suficiente até o homem perfeito ser esquecido. Porém, assim que Jane chegou ao portão da Hammerstead, sua expectativa de um dia tranquilo foi por água abaixo. 3 vans de canais televisivos estavam paradas num canto. 3 homens desleixados com câmeras
filmavam cada um dos 3 indivíduos, um homem e 2 mulheres, que estavam parados diante da grade, com o prédio da empresa ao fundo. Os 3 jornalistas estavam afastados o suficiente para não aparecer nas imagens dos outros e falavam animadamente em seus respectivos microfones. O estômago de Jane se revirou. Mas a esperança ainda não fora completamente perdida. O mercado financeiro ainda não havia aberto. O que está acontecendo? Foram as primeiras palavras que ela ouviu ao entrar no prédio. 2 homens seguiam pelo corredor adiante. Por que esse pessoal da televisão está aqui? Fomos vendidos, comprados ou algo assim? Você não assistiu ao jornal local hoje cedo? Não, eu não tive tempo. Parece que umas mulheres que trabalham aqui criaram sua própria lista de definição de homem perfeito. Todos os canais estão exibindo a matéria como uma curiosidade, eu acho. Então, qual é a definição delas de um homem perfeito? Alguém que sempre abaixa a tampa da privada. Opa, pensou Jane. Elas tinham se esquecido dessa. Não, pelo que eu vi, o sujeito tem que ser praticamente um escoteiro. Fiel, sincero, ajudar as velhinhas a atravessar a rua, essas merdas. Ah, eu posso fazer essas coisas, disse o primeiro homem, num tom de quem acabava de fazer uma descoberta. Então por que não faz? Eu não disse que eu queria fazer. Os 2 riram juntos. Jane se divertiu com a fantasia de lhes dar um chute que os faria atravessar a porta, mas se contentou em perguntar: Você está dizendo que não é fiel? Que partidão, hein? Os homens olharam ao redor como se estivessem surpresos por encontrá-la ali, mas era impossível que não tivessem ouvido a porta se abrindo e alguém andando atrás deles. Então, Jane não caiu naquela ceninha de que eram inocentes. Seus rostos eram familiares, mas ela não sabia os nomes. Os 2 faziam parte do baixo escalão da gerência. Com 20 e muitos ou 30 e poucos anos, engomadinhos em suas camisas azuis de botão e gravatas sérias. Desculpe, disse o primeiro homem, num tom cheio de falso arrependimento. Não vimos você aí. Sim, sei, respondeu ela, revirando os olhos. Mas então, Jane se controlou. Ela não precisava se envolver nesse tipo de bate-boca. Deixaria aquela guerra dos sexos específica ser resolvida sem a sua colaboração. Quanto menos atenção ela e as outras chamassem para si, melhor seria para todas. Em silêncio, os 3 seguiram para o elevador. Hoje não havia cartaz preso ali, o que a deixou desanimada. Marcy, parecendo nervosa, a esperava em seu escritório. Imagino que você tenha assistido ao jornal, disse a amiga para Jane. Ela assentiu com a cabeça. Até liguei para a TJ para avisar. Não tenho palavras para explicar como eu me arrependo disso tudo, disse Marcy, baixando a voz quando alguém passou pela porta. Eu sei, respondeu Jane, suspirando. Não havia motivo para ficar irritada com a amiga. Era impossível mudar o passado, e aquilo não era o fim do mundo, nem mesmo para TJ. Se Gallan descobrisse e tivesse uma crise de estresse tão grande que os 2 se divorciassem, então o casamento deles não era forte o suficiente de toda forma. Dinah passou meu nome para os jornalistas, continuou Marcy. Quase fiquei maluca com o telefone hoje cedo. Todos os canais querem me entrevistar. O Detroit News também. Ela fez uma pausa. Você leu o artigo de hoje? Jane se esquecera por completo do jornal matutino. O espetáculo da casa ao lado fora distrativo demais. Ela fez que não com a cabeça. Ainda não li o jornal. Na verdade, foi bem fofo. Estava na seção em que publicam receitas e coisas assim. Então, nem todo mundo deve ter visto. Isso era bom.
A matéria estava sendo tratada como uma curiosidade, não como uma notícia, e muita gente nunca lia o que ainda se considerava a seção feminina. A menos que um animal ou um bebê estivessem envolvidos, histórias curiosas tendiam a desaparecer rapidamente. E aquela já estava sobrevivendo por mais tempo do que deveria. Você vai falar com ele? Com jornalistas, quero dizer. Marcy negou com a cabeça. De jeito nenhum. Se fosse só eu, não teria problema, seria divertido. E daí que Brick tivesse um ataque? Mas é diferente com vocês envolvidas. TJ é a que mais tem a perder. Eu pensei nisso ontem. E não faz diferença nenhuma se meu nome cair na boca do povo. Então não se preocupe comigo. Luna também não parecia preocupada. Mas TJ... Jane balançou a cabeça. Ela tem um problema. Tem mesmo. Pessoalmente, não acho que se divorciar de Gallan seria uma perda enorme. Mas eu não sou TJ. E ela provavelmente pensa a mesma coisa sobre o Brick. Marcy sorriu. Merda, na maioria das vezes, eu penso a mesma coisa sobre o Brick. Não havia o que argumentar, pensou Jane. Gina Landretti, que também trabalhava no setor de pagamentos, entrou na sala. Julgando pela forma como seu olhar ficou radiante ao encontrar Marcy e Jane conversando, parecia que a ficha tinha caído. Ei! Disse ela, com um sorriso enorme se espalhando pelo rosto. São vocês! Quero dizer, vocês são as 4 amigas. Eu devia ter imaginado quando li o nome da Marcy, mas agora entendi tudo. As outras 2 são a menina bonita da área de vendas e aquela do RH, não é? Já vi vocês 4 almoçando juntas. Não fazia sentido negar. Ela e Marcy trocaram um olhar, e Jane deu de ombros. Que legal! Entusiasmou-se Gina. Eu mostrei a matéria ao meu marido ontem e ele ficou bem irritado quando chegou ao número 8 da lista. Como se não vivesse olhando para mulheres com peitos enormes, sabe? Eu tive que rir. Ele ainda não voltou a falar comigo. Gina não parecia muito preocupada. Nós só estávamos nos divertindo, disse Jane. Estão fazendo muito barulho por nada. Ah, eu discordo. Achei maravilhoso. Contei para minha irmã que mora em Nova York e ela me pediu uma cópia do artigo inteiro, não só do pedacinho que saiu hoje no jornal. Sua irmã? O estômago de Jane se revirou de novo. Aquela que trabalha num canal de rede nacional? Na ABC. Ela trabalha no Good Morning America. Marcy começou a parecer preocupada também. Ah, ela só tinha um interesse pessoal, não é? Ela achou hilário. Não me surpreenderia se entrassem em contato com vocês. Ela mencionou que seria ótimo pôr a lista no programa. Gina seguiu para sua mesa, feliz em ajudá-las a receber mais publicidade. Jane tirou $1 da bolsa, entregou para Marcy e então soltou 4 palavrões cabeludos. Uau! A amiga parecia impressionada. Nunca te ouvi falar tudo isso antes. Eu guardo só para as emergências. Seu telefone tocou. Jane o encarou. Como ainda não eram 8 da manhã, não havia motivo para ele tocar. Se o atendesse, só receberia notícias ruins. No terceiro toque, Marcy atendeu. Setor de pagamentos? Disse ela, ríspida. Ai, TJ, aqui é a Marcy. Nós estamos conversando. Ai, mas que droga, querida, sinto muito. Continuou ela, seu tom mudando para uma preocupação imponente. Jane pegou o telefone. O que houve? Exigiu ela. Fui descoberta, disse TJ desanimada. Acabei de ouvir minha caixa de mensagens e recebi 7 ligações de jornalistas. Aposto que você também. Jane olhou para a luz que indicava mensagens.
Ela piscava como se tivesse um tique nervoso. Pode ser que, se Marcy e eu dermos uma entrevista, eles deixem você e a Luna em paz, sugeriu ela. Esse pessoal só quer saber da história, certo? E precisam associá-la a um rosto. Quando conseguirem isso, vão esquecer o resto e partir para outra. Mas eles sabem os nossos nomes. Isso não significa que precisem de 4 entrevistas. Qualquer comentário vai deixá-los felizes. Marcy, seguindo a conversa apenas pelo que Jane dizia, declarou: Eu posso dar as entrevistas sozinha se vocês acharem que isso vai adiantar. TJ ouviu a proposta da amiga. Acho que vale a pena tentar, mas não vou fugir. Se os jornalistas não ficarem satisfeitos depois de falarem com você e Marcy, ou só com Marcy, então todas nós vamos dar uma entrevista e veremos o que acontece. Eu me recuso a me sentir culpada e preocupada porque estávamos nos divertindo e fizemos uma lista idiota. Tudo bem, respondeu Marcy, e Jane desligou. Vou ligar para Luna e dar a notícia, e depois retorno a ligação dos jornalistas e marco um horário para o almoço. Vou dar minha cara a tapa e tentar minimizar a situação ao máximo. Ela cruzou os dedos. Pode dar certo. Durante toda a manhã, pessoas enfiavam a cara na sala dela e faziam piadinhas. As mulheres faziam, pelo menos. Jane também recebeu algumas ofertas para conferir tamanhos, como esperado, de 2 caras, e alguns comentários sarcásticos de outros. Leah Street lhe lançou um olhar horrorizado e se manteve bem longe, o que não incomodava a Jane nem um pouco, apesar de ela esperar encontrar prostituta da Babilônia rabiscado em sua mesa a qualquer momento. Leia estava mais incomodada com a situação do que TJ, o que dizia muito. Todo o conteúdo de sua caixa de mensagens vinha de jornalistas. Ela apagou tudo e não retornou nenhuma ligação. Marcy devia ter posto a mão na massa na campanha para apagar o fogo, porque depois das 9 ninguém mais ligou. Agora o foco estava todo voltado para a amiga. Prevenindo-se para o caso de os inimigos ainda estarem de plantão lá fora, Jane foi covarde e comprou seu almoço nas máquinas de venda automática da cozinha. Se a distração não funcionasse e aquela fosse apenas a calmaria antes da tempestade, pelo menos aproveitaria aquele momento. Mas no final das contas, a calmaria não foi tanta assim, já que a cozinha estava cheia de gente almoçando, incluindo Leah Street, sentada sozinha a uma mesa, apesar das outras estarem lotadas. O burburinho da conversa se transformou numa mistura de assobios maliciosos e aplausos quando Jane apareceu. Os aplausos, como era de se esperar, vinham das mulheres. Não havia outra coisa a fazer além de improvisar uma mesura, baixando tanto quanto seu joelho ralado e as costas doloridas permitiam. Muito obrigada, disse ela em sua melhor imitação de Elvis. Jane colocou o dinheiro nas máquinas e fugiu o mais depressa possível, tentando ignorar comentários como aquilo foi tão engraçado. Vocês mulheres ficam todas irritadinhas quando um cara comenta sobre nananana. A cozinha rapidamente se tornou um campo de guerra, com cada sexo de um lado da batalha. Merda, 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 murmurou Jane para si mesma enquanto voltava para sua sala. A quem deveria pagar quando xingava sozinha? Perguntou-se ela. Deveria colocar o dinheiro num fundo para futuras transgressões? Muito tempo depois de o horário de almoço terminar, quase às 2 da tarde, Marcy ligou. Ela parecia cansada. As entrevistas acabaram, avisou ela. Vamos ver se isso melhora as coisas. Os jornalistas não estavam mais no portão quando Jane saiu. Ela foi correndo para casa para conseguir assistir ao jornal local, derrapando ao estacionar diante da garagem e fazendo cascalhos voarem. Ainda bem que Sam não estava em casa,
ou ele teria saído para multá-la por baderna. Bobo atacara a almofada de novo. Jane ignorou os bolinhos de espuma espalhados pelo carpete e pegou o controle remoto, ligando a televisão e sentando na beira da poltrona. Ela assistiu às notícias sobre o mercado financeiro. Nada de quebras ou quedas dramáticas. Droga. Meteorologia e esportes. Justamente quando estava começando a ter esperanças de que a entrevista de Marcy não fosse ao ar, a apresentadora anunciou em tom dramático. A seguir, a lista. 4 mulheres locais contam o que buscam nos homens. Jane gemeu e se atirou de costas na poltrona. Bobo pulou em seu colo, a primeira vez que fez isso desde que viera para sua casa. Automaticamente, ela começou a coçar suas orelhas e ele começou a vibrar. Os comerciais terminaram e a apresentadora reapareceu. 4 mulheres locais, Marcy Dean, Jane Bridge, T.J. Yotter e Luna Sisson, fizeram uma lista de qualidades desejáveis em um homem. As 4 amigas trabalham na Hammerstead Technology e a lista, como agora é chamada, foi o resultado de um happy hour durante o almoço recente. Errado, pensou Jane. Elas estavam no Ernest depois do trabalho, não na hora do almoço. Ou a jornalista não tinha perguntado e simplesmente presumira que as amigas estavam almoçando juntas, ou o almoço soava melhor do que se encontraram num bar após o expediente. Parando para pensar, almoço seria um horário melhor para TJ, já que Gallan não gostava daqueles encontros de sexta à noite. O rosto de Marcy surgiu na tela. Ela sorria tranquila, e ao ouvir a pergunta da jornalista, jogou a cabeça para trás, soltando uma gargalhada. Quem não quer o homem perfeito? Perguntou ela. É claro que cada mulher tem muitos requisitos diferentes. Então o que colocamos na nossa lista não é necessariamente o que estaria na lista de todo mundo. Certo, isso foi bem diplomático, pensou Jane. Estavam indo bem. Por enquanto não havia nada de muito controverso. E foi então que Marcy estragou tudo. A jornalista, politicamente correta até o último fio de cabelo, comentou sobre a futilidade dos requisitos físicos da lista. Marcy ergueu as sobrancelhas e seus olhos ganharam um brilho maldoso. Observando a cena, Jane só podia gemer, pois aqueles eram os sinais típicos de que a amiga estava prestes a partir para o ataque. Futilidade? Disse Marcy, arrastando a palavra. Eu chamaria de sinceridade. Acho que todas as mulheres sonham com um homem que tenha, digamos assim, certas partes generosas, não é? Vocês não editaram essa parte, gritou Jane para a televisão, ficando de pé num pulo e derrubando o pobre Bobo no chão. Bem a tempo ele deu um salto para aterrissar em segurança e se virou para lhe dar um olhar irritado. Ela ignorou o gato. Existem crianças assistindo a essa hora. Como podem colocar algo assim no ar? Era por causa da audiência, é claro. Com todos os noticiários vasculhando atrás de notícias, os canais de televisão de todo o país estavam se esforçando para conquistar telespectadores. Sexo chamava atenção, e Marcy acabara de fazer o trabalho sujo por eles. Capítulo 9. O telefone tocou. Jane hesitou, em dúvida se deveria atender ou não. Os jornalistas não estariam mais se dando ao trabalho de ligar, já que Marcy lhe dera sua história. Porém, considerando o momento, a ligação provavelmente vinha de alguém que a conhecia, que havia acabado de ouvir seu nome na televisão e queria falar com ela, como se os seus 15 minutos de fama duvidosa o afetassem por associação.
Jane não queria conversar sobre nada naquela porcaria de lista. Só queria que o assunto morresse. Por outro lado, poderia ser Luna, TJ ou Marcy. No 7º toque, ela finalmente atendeu, pronta para fingir um sotaque italiano e se passar por outra pessoa. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Ralhou seu irmão David. Jane piscou, tentando dar conta do assunto. Meu Deus, será que ele nunca ia superar o fato de ela ter recebido a custódia temporária do carro do pai? Eu não fiz nada com você. Não é culpa minha se o papai quis deixar o carro aqui. Para mim seria muito melhor que ele estivesse contigo, pode acreditar, porque aí eu poderia estacionar dentro da minha garagem em vez de deixar meu carro na rua. Eu não estou falando do carro, Jane, disse praticamente gritando. Aquele negócio na televisão. Como você teve coragem de fazer aquilo? Como acha que isso vai respingar em mim? Aquela conversa estava ficando estranha. Jane pensou rapidamente, tentando captar de que forma a lista afetaria David. Mas a única coisa em que conseguiu pensar foi que o irmão poderia talvez não se adequar a todos os critérios e não queria que Valerie soubesse que eles existiam. Discutir os atributos físicos do irmão não era algo que ela queria fazer. Tenho certeza de que a Valerie não vai fazer comparações, disse Jane da forma mais diplomática que conseguiu. E eu estou com uma panela no fogo, não posso falar agora. Valerie? Rebateu ele. O que ela tem a ver com qualquer coisa? Você está me dizendo que a minha esposa participou desse negócio de lista? Cada vez mais estranho. Jane coçou a cabeça. Acho que não entendi do que você está falando. Finalmente disse ela. Daquele negócio da televisão. Como assim? Como é que aquilo te afeta? Você deu seu nome para os jornalistas. Se tivesse se casado, seu sobrenome não continuaria a ser Brigg. Mas não, você tinha que continuar solteira com o sobrenome igual ao meu. E não é um nome muito comum, caso você não tenha notado. Pense só nas coisas que vou ouvir no trabalho por causa disso. Aquilo era um pouco demais, até mesmo para David. Sua paranoia geralmente era menos óbvia. Jane o amava, mas o irmão nunca havia superado de verdade sua convicção de que o mundo girava ao redor dele. Seu comportamento fora compreensível na época da escola, porque ele era alto, bonito e muito popular com as garotas. Mas isso já fazia 15 anos. Acho que ninguém vai nem perceber, disse Jane com o máximo de cuidado possível. Este é o seu problema. Você nunca pensa antes de abrir essa boca grande, Jane. Jane nem pensou desta vez. Suas ações vieram naturalmente. Vá se danar, disse ela e bateu o telefone no gancho. Não era a reação mais madura que poderia ter, mas lhe trouxe muita satisfação. O telefone tocou de novo. De jeito nenhum ela iria atender. Pela primeira vez, Jane desejou ter Bina. Talvez fosse necessário comprar um dispositivo assim. Os toques não paravam. No 20º, ela puxou o fone e gritou. O quê? Se David achava que podia encher seu saco daquela maneira, vamos ver o que ele acharia quando ela começasse a ligar para a casa dele às 2 da manhã. Irmãos. Era Shelley. Muito bem, agora você pôs os pés pelas mãos. Foi o cumprimento da irmã. Jane esfregou o espaço entre as sobrancelhas. Uma dor de cabeça daquelas estava a caminho. Depois da discussão com David, ela esperou para ver aonde aquela conversa chegaria. Não vou conseguir encarar as pessoas na igreja. É mesmo? Ah, Shelley, sinto muito, disse Jane docemente. Eu não sabia que você estava sofrendo de alguma doença ocular trágica. Quando foi diagnosticada? Você é tão exibida, nunca pensa em ninguém além de si mesma. Será que não passou pela sua cabeça
pelo menos por um instante, como algo assim me afetaria, como afetaria as crianças? Stephanie está morta de vergonha. Todos os seus amigos sabem que você é tia dela. E como é que eles sabem disso? Eu nunca conheci nenhum amigo dela. Shelley hesitou. Imagino que Stephanie tenha contado a eles. Ela está tão morta de vergonha que admitiu ser minha sobrinha? Que estranho! Sendo estranho ou não, disse Shelley, recuperando-se. Há coisas que são repugnantes demais para ser levadas a público como você fez. Rapidamente, Jane relembrou a aparição de Marcy no jornal. Ela não havia sido tão específica assim. Acho que Marcy não foi tão mal assim. Marcy? Do que está falando? Da matéria no noticiário, aquela que acabou de passar. Ah, você quer dizer que aquilo apareceu na televisão também? Perguntou Shelley, cada vez mais horrorizada. Ah, não! Se você não assistiu a matéria na televisão, do que é que está falando? Daquele negócio na internet. Foi onde Stephanie viu. Na internet? Sua dor de cabeça explodiu. Um dos nerds do trabalho provavelmente postara o artigo original em sua totalidade. A jovem Stephanie, com seus 14 anos, devia ter feito várias descobertas. Eu não coloquei nada na internet, respondeu Jane, cansada. Alguém do trabalho deve ter feito isso. Não importa quem foi. A culpa é sua por aquela lista existir. De repente, Jane estava de saco mais do que cheio. Parecia que passara vários dias andando na corda bamba e agora estava absurdamente estressada. E as pessoas que deviam estar mais preocupadas e lhe dando apoio vinham lhe passar sermão. Ela não aguentava mais. Não conseguia nem pensar em algo maldoso para dizer. Quer saber? Começou ela tranquila, interrompendo a ladainha de Shelley. Estou cansada da forma como você e David automaticamente colocam a culpa de tudo em mim, sem nem me perguntarem o que aconteceu. Ele está irritado por causa do carro e você está irritada por causa do gato. Então resolvem me atacar, sem nem me questionar se estou bem ou não, chamando tanta atenção por causa dessa maldita lista. O que? Se vocês parassem para pensar por um segundo, saberiam que não é o caso, de jeito nenhum. Eu acabei de mandar David ir se danar, e quer saber de uma coisa, Shelley? Você pode ir se danar também. Dito isso, Jane desligou na cara dela. Graças a Deus, não restavam mais irmãos. É assim que eu tento apaziguar os problemas, disse ela para Bobo. E então precisou piscar para afastar uma umidade estranha nos olhos. O telefone tocou de novo. Ela o desligou. Os números no visor da secretária eletrônica indicavam que havia mensagens demais. Jane as apagou sem ouvi-las e seguiu para o quarto para tirar as roupas do trabalho. Bobo a seguiu. A ideia de receber qualquer consolo do gato era duvidosa, mas ela o pegou no colo de toda forma e esfregou o queixo contra o topo da cabeça dele. Bobo tolerou o carinho por um minuto. Afinal de contas, ela não estava fazendo a melhor parte, coçando atrás das orelhas. Mas logo se soltou e pulou para o chão. Jane estava tensa e deprimida demais para sentar e relaxar, ou até mesmo comer. Lavar o carro serviria para gastar energia, pensou ela. E rapidamente vestiu uns shorts e uma camiseta. O Viper não estava muito sujo. Fazia mais de 2 semanas que não chovia, mas ela gostava de deixá-lo brilhando. Lavar e polir, além de aliviar o estresse, eram coisas que a alegravam, e ela definitivamente precisava de um pouco de alegria agora. Enquanto pegava as coisas de que precisava para embelezar o Viper, Jane ficou se remoendo. Seria bem feito para Shelley se ela deixasse Bobo lá, para destruir as almofadas dela. Como a irmã tinha móveis novos, sempre parecia ver móveis novos naquela casa,
ela não seria tão tranquila quanto Jane diante da visão dos tufos dos estofados das almofadas. A única coisa que a impedia de transferir Bobo era saber que a mãe confiara seu amado gato à custódia dela, não de Shelley. Quanto a David, bem, a situação era basicamente a mesma. Jane teria o maior prazer em levar o carro do pai para a garagem do irmão, exceto pelo fato de que o pai lhe pedira para cuidar dele, e se qualquer coisa acontecesse com o carro enquanto estivesse sob os cuidados de David, ela se sentiria duplamente responsável. Ao seu ver, não havia solução. Depois de pegar um pano de flanela, um balde, o sabão especial para lavar carros que não danificava o brilho da pintura, cera e um limpador de vidros, Jane deixou o Bobo sair pela porta da cozinha para que ele pudesse observar os acontecimentos. Como gatos não gostam de água, ela achava que ele não ficaria muito interessado, mas queria companhia. Bobo se aconchegou num pedacinho de luz do sol do fim da tarde e prontamente começou a tirar uma soneca. A casa ao lado não mostrava sinais do Pontiac marrom amassado, então ela não precisava se preocupar em acidentalmente molhar aquela porcaria e irritar Sam. Embora achasse que uma boa lavagem não faria mal ao carro. Provavelmente também não adiantaria muito. Ele estava acabado demais para que um embelezamento superficial surtisse efeito. Mas carros sujos a ofendiam. O carro de Sam era bem ofensivo. Ela entrou no ritmo de lavar e enxaguar minuciosamente, uma seção de cada vez, para que o sabão não tivesse tempo de secar e causar manchas. Aquele sabão específico não deveria manchar, mas Jane não confiava muito nele. Seu pai a ensinara a lavar o carro daquela forma e ele nunca descobrira um método melhor. Oi? Merda! Gritou ela, dando um pulo de meio metro no ar e soltando o pano cheio de espuma. Seu coração quase explodiu no peito. Ela se virou com a mangueira em punho. Sam saltou para trás quando a água bateu em suas pernas. Preste atenção no que está fazendo, porra! Ralhou ele. Jane ficou instantaneamente irritada. Tudo bem, disse ela num tom amigável e o acertou no meio da cara. Ele gritou e desviou para o lado. Jane ficou aonde estava, segurando a mangueira, observando enquanto o vizinho passava a mão pelo rosto encharcado. O primeiro ataque aquático, por mais acidental que tivesse sido, molhara a calça jeans dele dos joelhos para baixo. O segundo, basicamente, cuidara da camisa. A frente estava ensopada, moldando a pele de Sam como gesso. Ela tentou não notar os traços rígidos do peito dele. Os dois encaravam um ao outro como se estivessem num duelo, separados por não mais que 3 metros. Puta que pariu, você tá maluca? Praticamente gritou ele. Jane o acertou de novo. Ela fez a água jorrar com vontade, perseguindo-o com o jato conforme ele tentava desviar e se afastar. Não me diga que sou maluca, berrou ela, botando o dedo no bico da mangueira para estreitar a abertura e conseguir mais força e distância. Já estou de saco cheio das pessoas me culparem por tudo. E acertou bem na cara dele de novo. Estou tão cansada de você, de Shelley, de David e de todo mundo no trabalho e todos aqueles jornalistas fudidos e Bobo rasgando minhas almofadas. Não aguento mais, tá me ouvindo? De súbito, Sam mudou de tática, indo da fuga para o ataque. Ele se aproximou abaixado como um jogador de futebol americano, sem tentar se desviar do jato de água que o acertava. Cerca de meio segundo tarde demais, Jane tentou se esquivar para o lado. O ombro dele acertou seu diafragma e o impacto a jogou contra o Viper. Tão rápido quanto uma cobra dando bote, Sam pegou a mangueira. Ela tentou recuperá-la e ele lutou para imobilizá-la, prendendo-a contra o carro com seu peso.
Os dois tinham a respiração pesada. Sam estava ensopado da cabeça aos pés, a água transferindo de sua roupa para a dela até Jane estar quase tão molhada quanto ele. Ela o encarou olhando para cima, e ele a fitou do alto, seus narizes quase se tocando. Gotas de água se prendiam aos cílios dele. Você jogou água em mim, acusou Sam, como se não pudesse acreditar que aquilo tinha mesmo acontecido. Você me assustou, acusou ela. Foi um acidente. Na primeira vez foi. Na segunda, você fez de propósito. Jane fez que sim com a cabeça. Você disse merda e fudidos. Está me devendo 50 centavos. Vou instalar uma regra nova. Você não pode me incitar a me rebelar e depois me multar por isso. Você está me dando calote? Perguntou ele, incrédulo. Pode apostar que sim. A culpa foi toda sua. Como culpa minha? Você me assustou de propósito, não tente negar. Isso faz com que o primeiro palavrão seja culpa sua. Jane deu uma remexida experimental, tentando se afastar da pressão do peso de Sam. Droga, o homem era pesado e praticamente tão inflexível quanto a folha de metal às suas costas. Ele acabou com seus planos de fuga, apoiando ainda mais o peso sobre ela. A água da roupa do vizinho pingava pelas pernas dela. E a segunda vez? Você disse Jane controlou-se a tempo. Meus 2 palavrões juntos não foram tão ruins quanto o seu. Como assim? Eles têm um sistema de pontos agora? Jane lhe lançou um olhar fulminante. A questão é que eu não teria dito nenhum dos 2 palavrões se você, primeiro, não tivesse me assustado e, segundo, não tivesse xingado primeiro. Se estamos designando culpados agora, eu não teria xingado se você não tivesse me molhado. E eu não teria te molhado se você não tivesse me assustado. Viu só? Eu disse que a culpa era sua. Concluiu ela, triunfante, inclinando o queixo para ele. Sam respirou fundo. O movimento do peito dele pressionou os seios dela ainda mais, tornando-a subitamente ciente de seus mamilos, que estavam bem cientes dele. Os olhos de Jane se arregalaram, subitamente alarmados. Me solte, disse ela, mais nervosa do que queria demonstrar. Não solto. Não, repetiu ela. Você não pode dizer que não. É contra a lei me segurar contra a minha vontade. Não estou te segurando contra a sua vontade. Estou te segurando contra o seu carro. À força! Sam deu de ombros, admitindo que isso era verdade. Ele não parecia muito preocupado com a ideia de violar as leis ao maltratar seus vizinhos. Me solte! Repetiu Jane. Não consigo. Ela lhe lançou um olhar desconfiado. E por que não? Na verdade, Jane desconfiava que sabia a resposta. Já fazia alguns minutos que o por que não crescia na calça jeans molhada dele. Ela estava fazendo um esforço sobre-humano para ignorar esse fato, e da cintura para cima, exceto por seus mamilos rebeldes, estava tendo sucesso. Da cintura para baixo, era um fracasso completo. Porque vou fazer uma coisa da qual vou me arrepender. Sam balançou a cabeça como se ele mesmo não entendesse. E ainda não tenho um chicote e uma cadeira, mas que se dane, vou arriscar. Espere, esganiçou ela, mas já era tarde demais. A cabeça escura dele se inclinou para baixo. O sol do fim da tarde desapareceu num redemoinho. Em algum lugar da rua, Jane ouviu uma criança soltar uma gargalhada. Um carro passou por eles. O leve som de uma tesoura de poda em ação chegou aos seus ouvidos. Tudo parecia muito longe e fora da realidade. A única coisa real era a boca de Sam na dela, as línguas dos dois se enroscando,
o cheiro quente e masculino do corpo dele enchendo suas narinas e seus pulmões. E o gosto dele? Ai, o gosto dele! Sam tinha gosto de chocolate, como se tivesse acabado de comer uma barra inteira. Ela queria devorá-lo. Jane percebeu que estava agarrando a camisa molhada dele. Uma mão de cada vez, sem interromper o beijo, Sam a soltou do tecido e posicionou os braços dela atrás do pescoço dele, abrindo caminho para se aproximar ainda mais. Seus corpos grudados dos joelhos aos ombros. Como era possível que um beijo a deixasse tão excitada? Mas aquele não era simplesmente um beijo. Ele usava todo o corpo, esfregando o peito contra os mamilos dela até a fricção deixá-los eriçados, duros e latejantes, movendo o volume da ereção contra o estômago dela num ritmo lento e sutil, mas tão poderoso quanto um maremoto. Jane ouviu o som selvagem e abafado que saiu da sua própria garganta e tentou escalar o vizinho, tentando chegar o mais alto possível para posicionar o volume contra o local onde seria bem mais aproveitado. Ela estava em chamas, morrendo de calor, quase enlouquecida pelo súbito ataque de necessidade e frustração sexual. Sam ainda segurava a mangueira em uma das mãos. Ele passou os 2 braços ao redor dela e a levantou aos poucos centímetros necessários. O jato de água espirrou a esmo, acertando o bobo e fazendo-o pular com um chiado revoltado. E então, batendo no carro e deixando os 2 ainda mais molhados. Jane nem se importava. A língua de Sam estava em sua boca, suas pernas estavam enroscadas na cintura dele e aquele volume se posicionara exatamente aonde ela queria. Sam se mexeu. Outro daqueles movimentos sutis, rebolativos. E Jane quase chegou ao clímax bem ali. Suas unhas se cravaram nas costas dele e ela emitiu um som gutural arqueando naquele braço. Ele afastou a boca da dela. Estava arfando. A expressão em seus olhos era ardente e selvagem. Vamos lá para dentro, disse Sam, com as palavras soando tão baixas e roucas que eram quase ininteligíveis, parecendo um rugido. Não, gemeu Jane. Não pare. Ah, Deus, ela estava tão perto, arqueou as costas contra ele de novo. Jesus Cristo! Sam fechou os olhos, sua expressão selvagem pelo desejo que quase não conseguia reprimir. Jane, não posso comer você aqui fora. Precisamos ir lá para dentro. Comer? Lá dentro? Ah, meu Deus! Ela estava prestes a transar com ele e ainda não tinha começado a tomar pílula. Espere um pouco! Gritou ela em pânico, empurrando os ombros de Sam e desenroscando as pernas da cintura dele e agitando-as. Pare! Me solte! Parar? Disse ele num tom de incredulidade indignada. Você acabou de me pedir para não parar. Eu mudei de ideia. Ela continuava empurrando os ombros dele. Não fazia diferença nenhuma. Você não pode mudar de ideia assim. Sam parecia desesperado agora. Posso sim. Por quê? Você tem herpes? Não. Sífilis? Não. Gonorreia, então? Não. Você tem AIDS? Não. Então, você não pode mudar de ideia. O que eu tenho é um óvulo fértil. Isso provavelmente era uma mentira. Quase, com certeza, era uma mentira. Jane devia ficar menstruada no dia seguinte. Então o óvulo estava bem fora da validade. Mas ela não queria arriscar uma gravidez. Se tivesse qualquer sinal de vida restante naquele bolinho de DNA, o esperma de Sam o ativaria. Algumas coisas eram óbvias de se presumir. A notícia sobre o óvulo fértil o fez parar. Ele pensou no assunto e ofereceu. Eu posso usar camisinha. Jane lhe lançou um olhar fulminante.
Pelo menos ela esperava que o fulminasse. Por enquanto, ele não parecia nem um pouco fulminado. Camisinhas têm uma taxa de eficácia de 90 a 94%. Isso significa que, no melhor dos casos, sua taxa de fracasso é de 6%. Ah, é uma boa taxa. Outro olhar fulminante. Ah, é? Você imagina o que aconteceria se um dos seus pivetinhos atacasse a minha garota? Eles se atracariam como dois gatos selvagens. Pois é, que nem a gente acabou de fazer. Sam parecia horrorizado. Ele a soltou e deu um passo para trás. Os dois estariam na cama antes mesmo de se apresentarem. Nós nunca nos apresentamos, disse Jane, sentindo que devia fazer essa observação. Que merda! Ele esfregou o rosto. Meu nome é Sam Donovan. Eu sei qual é o seu nome. A senhora Kulavik me disse. Eu sou Jane Brigg. Eu sei. Ela me disse. Ela me contou até como se soletrava o seu nome. Ora, como é que a senhora Kulavik sabia disso? Era para ter sido Janine o meu nome, explicou ela. Mas se esqueceram de colocar o primeiro N na certidão de nascimento e minha mãe decidiu que preferia assim. Jane queria ter sido uma Janine. Shelley, David, Janine. Os nomes combinavam. Jane era um nome aleatório que não fazia parte desse grupo. Eu gosto mais de Jane, disse Sam. Combina, você não tem cara de Janine. Sim, pensou ela com desânimo. Esse era o problema. Então, qual é o problema que você anda tendo com quem era mesmo? Ah, Shelley, David, todo mundo no trabalho, Bobo, os jornalistas. Por que está tendo problemas com jornalistas? Jane ficou impressionada com a memória dele. Ela não teria sido capaz de recitar uma lista de nomes que alguém gritara enquanto lhe acertava com água fria. Shelley é minha irmã mais velha, que está muito irritada comigo porque minha mãe me pediu para cuidar de Bobo. E ela é que queria ter essa honra. David é o meu irmão, que está irritado porque meu pai pediu a mim para cuidar do seu carro e não a ele. Você conhece Bobo, não conhece? Sam olhou por cima do ombro dela. Sim, é o gato em cima do seu carro. Em cima do meu... Jane se virou horrorizada. Bobo andava sorrateiramente pelo capô do Viper. Ela o arrancou de lá de cima antes que ele tivesse tempo de fugir. E, indignada, colocou dentro de casa. Então voltou correndo para o carro e se inclinou para inspecionar a pintura atrás de qualquer risquinho. Parece que você também não gosta de gatos em cima do seu carro, comentou Sam, presunçoso. Jane tentou outro olhar fulminante, apesar de ter notado que o comentário sobre o óvulo fora eficiente para afastá-lo. Não existe comparação entre o meu carro e o seu, rosnou ela, e então olhou para o pátio vazio da casa dele, chocada. Nem sinal do Pontiac marrom. Mas Sam estava ali. Onde está o seu carro? O Pontiac não é meu, é da delegacia. Continua! E aí, tá gostando dessa história? Eu espero que sim. Se você, assim como eu, quer saber o quão famosa essa lista do Homem Perfeito vai ficar, continua comigo nessa história. Um abraço e até a próxima!